Olá, amigos. Vamos falar um pouquinho sobre a Lei das Diretrizes de Base da Educação, PPP, Plano Político Pedagógico e Plano Nacional de Ensino. Uns slides que servem mais aos docentes, porém também é bom o público discente, pois para saber de suas regalias, né? Seus direitos, principalmente, deveres do Estado para contigo. No começo eu falo um pouquinho do ensino de engenharia e depois a gente vai para a LDB propriamente dita. Então, a ênfase, aqui um pouquinho falando sobre engenharia, né, deve ser dada à necessidade de se reduzir o tempo de sala de aula, favorecendo o trabalho individual em grupo dos estudantes. Né? Essa é uma portaria do MEC. Seguindo em frente, então, a formação do engenheiro vai incluir, como etapa integrante da graduação, estágios, né, 160 horas no mínimo, obrigatórios, sob supervisão direta da instituição de ensino. Eu fui, em uma das universidades, eu fui coordenador de estágio, né, da engenharia civil, então eu cuidava de toda aquela papelada, tanto burocrática quanto técnica, né. Então, através de relatórios técnicos, acompanhamento individualizado durante o período de realização da atividade, com carga mínima de 160 horas. No capítulo 2, aqui, ó, sobre competências esperadas do egresso, é o aluno que está recém entrando na faculdade, né, na graduação de engenharia, o perfil do egresso deve compreender as etapas aqui abaixo. Ó. Ter visão holística, humanística, né, ser crítico, reflexivo, criativo, cooperativo, ético, mas também com uma forte formação técnica, claro. Tem que estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar, utilizar novas tecnologias, com atuação inovadora e empreendedora, né, que se fala muito hoje, né, inovação e empreendimento, né. Ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários, formular, analisar, resolver de forma criativa os problemas de engenharia, adotando perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática, ou seja, hidráulica, conversar com a elétrica, mecânica, produção, né, enfim. Considerar ainda aspectos globais, políticos, econômicos, sociais, né, no aspecto político é mais social, né, ambiental, cultural e de segurança, e segurança no trabalho, lógico. Hoje em dia fala-se muito no environment, né, ESG, Environment, Sustainability and Governance. Então, atuar com isenção, também compreendimento com responsabilidade social, desenvolvimento sustentável. No curso de graduação em engenharia, deve proporcionar ainda aos seus egressos, né, ao longo da formação, as seguintes competências gerais. Poder formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando, compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto. Bom, aqui já saio um pouco da engenharia, vou numa forma mais abrangente falar sobre a LDB, a Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional, que é de 20 de dezembro de 1996, número 9394. Então, o que diz essa lei, basicamente? Então, a educação deve abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, né, desde a creche até o ensino superior, na convivência humana no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Daqui vai ser criado o PPP, né, que depois é o Projeto Pedagógico e político no sentido não partidário, mas de atividades sociais, né? E depois vai ser criado um plano de ensino, né? Então, esta lei de educação escolar, predominantemente por meio de ensino em instituições tanto públicas quanto privadas, né? Então, aqui tem um mapa mental aqui, né? Que a gente tem a educação e os atores, que são a família, o Estado, devem envolver ideias de solidariedade humana e princípios de liberdade, né, democráticos. Então, tem 3 pilares da educação, que é o plano de desenvolvimento, o pleno desenvolvimento do cidadão, exercício da cidadania e, logicamente, a qualificação técnica para o trabalho. Seguindo em frente, deve coexistir tanto instituições públicas quanto privadas de ensino, excetuando-se aqui as instituições militares, elas estão fora dessa lei. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, né? Então, a lei aqui é artigo 14, né? A lei dos respectivos estados e municípios do Distrito Federal definirá aí as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as peculiaridades aí, né?
conforme os princípios elucidados aqui na Lei 14.644, 2023. Então, na legislação, tanto os respectivos estados, municípios e Distrito Federal vai ter que englobar a garantia do padrão de qualidade, quem mede isso é o IDEB, né? A valorização da experiência extraescolar, né? Que seria atividades complementares, né? Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, né? No artigo 6º, fica como obrigação aos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças em educação básica a partir dos 4 anos de idade, que seria na creche, né? Da organização e da educação nacional. Então, a União, Estados, Distrito Federal e municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Então, caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, o PNE, articulando os diferentes níveis de sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instituições educacionais. Parágrafo 2. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos da autorregulação, auto-organização, no caso, né? Eles têm uma autonomia, um grau de liberdade, né? Então, cabe aí aos atores elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, Distrito Federal e município, seria a federação, né? Cabe ainda organizar, manter e desenvolver os órgãos, instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino nos territórios. Então, tudo que cabe à União, né? No artigo 9, o que ela tem o dever? Baixar normas gerais sobre curso de graduação e pós-graduação, prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal, municípios, para que possam ser desenvolvidas as atividades de ensino, estabelecer em colaboração com estados, né, Distrito Federal, municípios, o cumprimento das diretrizes para a educação infantil, fundamental e ensino médio, né, e currículos, conteúdos mínimos, assegurando uma formação básica comum. Cabe ainda organizar, manter e desenvolver os órgãos, instituições oficiais e sistemas de ensino, né? Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, qual deve assegurar a distribuição profissional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida, e os recursos financeiros disponíveis em cada região, em cada uma dessas esferas do poder público. Cabe aos estados elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, e estendendo aos municípios, né, integrando, né? Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos, instituições de educação superior, estabelecimentos de sistema de ensino, e baixar normas competentes, complementares para o seu sistema de ensino. Cabe ainda assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem. Isso é uma incumbência da União. Seguindo em frente. Do Estado. Cabe aos municípios organizar, manter e desenvolver os órgãos, as instituições oficiais e seus sistemas de ensino, integrando as políticas e planos educacionais da União e do Estado. Exercendo ainda ação distributiva em relação às escolas, baixando normas complementares para o seu sistema de ensino. Cabe também ao município autorizar, credenciar e supervisionar estabelecimentos do seu sistema de ensino, oferecendo educação infantil em creches e pré-escolas com prioridade no ensino fundamental, né? Permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atuando plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino, e ainda assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Seguindo em frente, aqui no artigo 12, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, vão ter a seguinte incumbência: elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal, seus recursos materiais e financeiros, assegurando o cumprimento dos dias letivos, horas de aula estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, né? E articulando ainda com as famílias, a comunidade, criando a integração social com a escola. No artigo 7, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, se for o caso,
os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, notificar ao Conselho Tutelar a relação de alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30%, promover medidas de conscientização e prevenção e combate a todos os tipos de violência, e especialmente o bullying, né? Estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz na escola, promovendo ainda um ambiente escolar seguro, adotando estratégias de enfrentamento aos dependentes de drogas. Aos docentes cabe participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento, o PPP, elaborar e cumprir o plano de trabalho, né, segundo a proposta pedagógica, zelando pela aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento, ministrando os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional, colaborando com as atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade. Próximo slide, artigo 15, vai falar dos sistemas de ensino que vão ter que assegurar as unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa, claro, e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Então, as escolas públicas, dentro da sua autonomia, ela tem uma liberdade pedagógica, administrativa e financeira. Dentro financeira vai estar a jurídica, está embutida nela. Então, a educação vai abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, enfim, trabalhos, instituições de ensino, pesquisa, movimentos, organizações da sociedade civil e manifestações culturais, claro. No artigo 1º, a educação deve abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, convivência humana, trabalho, instituições de ensino e pesquisa dos movimentos sociais, organizações da sociedade civil nas manifestações culturais. Então, a lei deve disciplinar a educação escolar, né, básica e superior, que se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, não deve estar descolada do mundo do trabalho, né? Ainda, a educação é um dever da família e do Estado, né? E zelar pela qualidade, inspirada nos princípios da liberdade e da solidariedade humana, com finalidade o pleno desenvolvimento do educando, para que seu preparo para o exercício de cidadania e sua qualificação pelo trabalho sejam positivos e desejáveis, né? Então, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia da educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 anos aos 17 anos de idade. O ensino da arte, especialmente suas expressões regionais, vai constituir uma componente curricular da educação básica, que era uma questão, né? Então, a gente vê aqui, ó, no componente curricular, linguagens, vai ter artes, educação física, inglês, outras línguas, né? Depois tem a componente curricular matemática, estudos relacionais, história, geografia e as ciências naturais, que é a física propriamente dita, né? E findando aqui, vai caber na educação física, se o aluno cumpre 6 horas de trabalho, não é obrigado, nem maior de 30 anos de idade, e nem aluno que tenha família. Obrigado, até a parte 2.